Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio, eu sou designer, fotógrafo e ilustrador profissional e nesse vídeo aqui eu quero te passar um guia definitivo, muito objetivo, tá? E bem direto, simples e didático a respeito de como funciona RGB e CMYK. Então, sem enrolação, sem musiquinha de intro e sem confusão, vamos direto aqui pro que interessa. Isso aqui é o seguinte: a primeira coisa que eu gostaria de passar para você e pedir para você, de certa forma, deixar de lado é aquela questão a respeito de cores primárias, cores secundárias. Aqueles exercícios que você aprendeu na escola, por exemplo, eles servem basicamente para uma coisa: te confundir, tá? Aquilo é inútil, no aspecto assim real, até mesmo se você for pintor, ilustrador, tá? Desenhista, aquilo não funciona, tá? Aquilo lá só vai te confundir, então abandona aquela didática e para você não fazer confusão, tá? E vamos focar aqui em RGB e CMYK. O que é o RGB? Vou até tirar o olhinho aqui do CMYK para a gente focar só nesse ponto esquerdo aqui primeiro. O RGB, ele quer dizer R de vermelho, red, tá? A gente tem G de verde, green, e B de azul, blue. Por que a gente tem vermelho, verde e azul? Porque toda tela, observa que eu deixei o íconezinho aqui, ó, de um monitor e de um telefone para ficar fácil de você fazer a associação. Tudo que é tela, a gente trabalha com luz. Você tá no escuro, você chega na sua sala de noite, você chega numa sala de cinema, tem um holofote gigante, uma luz gigante emanando, né? Emanando a luz aqui, e essa tela, tá? Essa tela, sua televisão, seu celular, tá? O seu tablet, tudo que é feito de tela e que emana luz é formado por pixels de luz, tá? As cores são formadas por pequenos fragmentos, tá? Pequenas partículazinhas de luz que juntas vão formar o todo e a imagem que você tá visualizando. Resumindo, se você pegar o seu celular, colocar uma lupa nele, ou se você jogar, por exemplo, num microscópio, alguma coisa que amplie, você vai ver isso aqui, ó. Se você olhar por uma tela branca, tá? Então, se você estiver olhando uma tela branca, isso aqui vão ser os pixels do seu celular, tá? Ou da sua televisão, do seu monitor, enfim. Isso aqui é microscópico e é assim que é formado cada pixel, tá? Um pixel é um quadradinho assim, com essas luzinhas aqui. Então, o que é que acontece com essas luzinhas? A soma de todas essas luzes aqui, quando você trabalha, por exemplo, você tem na tela só exibindo a cor verde, você vai ter verde. Se você fundir, por exemplo, os tons de vermelho com os tons de azul, num aspecto bem pequenininho, você vai enxergar um tom aqui de cor de rosa, tá? Você vai ter esse tom aqui de magenta. Se você fundir, por exemplo, esse tom de verde com esse tom de vermelho, você vai chegar na cor amarela, tá? E se você fundir, por exemplo, esse tom de azul e esse tom de verde, você vai chegar aqui nos tons de ciano. Esquece o CMYK por hora, foca aqui só no RGB, tá? Então, por exemplo, aqui ele te mostra essas combinações de cores possíveis com RGB e a fusão de todas essas luzes, porque tudo isso aqui é luz, tá? É o seu celular, a sua tela tá emanando o quê? Luz. Então, se você tem pontos de luz, você tem esse ponto de luz, mais esse ponto de luz e esse ponto de luz aqui, todos sendo emanados ao mesmo tempo, se você coloca todos esses holofotes aqui mirando num ponto específico, vou pintar da cor correta. Então você tem uma luz verde, uma luz vermelha, uma luz azul, você vai chegar numa combinação dessas cores em tela, tá? Não tô falando de CMYK ainda. Em tela, luz com luz com luz, junta essas três luzes principais aqui e você vai ter o branco, que é a prova disso. Olha só isso aqui. Se eu vou pegar esse pixel aqui, né? Essa ilustração desse pixel, eu vou diminuir. Vou deixar ele bem pequeno assim, certo? Observa aqui que só de ver de longe, você já tem um quadrado branco ali. Que é a prova suprema disso? Vou vir aqui em filtro, desfoque, average. Esse average ele vai fazer o seguinte, por exemplo, se eu pegar, vou jogar uma imagem aleatória aqui. Ó, vou jogar essa imagem aqui de uma das composições minhas aqui, beleza? E eu vou fazer isso aqui, ó, filtro, blur, average, tá vendo? Observa o tom aqui que ele me deu. Vou jogar outra cor. Ele fez uma mistura de todos aqueles tons. Vou pegar essa imagem aqui e vou aplicar a mesma coisa. Filtro, blur, average. Ó, ele me deu uma mistura de todos aqueles tons. Ele fez essa mistura aqui desse tom de cinza com esse tom de cor de rosa. E aí eu cheguei naquele resultado, tá? Peguei aqui nessa cor. Então, se eu faço essa mesma coisa com isso aqui, ó, filtro, desfoque, o que eu tenho? Branco, tá? Então ele faz essa mistura de todas essas cores aqui na tela, tá? E eu tenho branco. Resumindo, isso é RGB, tá? São pontos de luz, pixels de luz, que juntos fazem uma combinação e você tem a cor branca. E se você tira essa luz desses pixels, se você
por exemplo, você tem essa luminosidade aqui, todos eles estão com brilho no máximo, então isso aqui está branco. Se você tira o brilho disso aqui, se você está removendo a luz, você vai ter o quê? Preto, porque você tem uma tela apagada, tá? Então você tem um ponto onde esse pixel não está aceso. Se esse pixel não está aceso, ele está apagado. Se ele está apagado, ele não tem luz. Se ele não tem luz, ele está preto, tá? Então funciona dessa forma. Então o RGB, você tem pontos de luz, tá? Que eles são medidos de 0 a 255 de potência, tá? Cada um. Foca aqui, ó. RGB. Só isso aqui que você vai olhar, ó. RGB, tá? Então se você tem um vermelho sem luz, agora foca nessa bolinha. Só olha aqui do lado direito e foca na cor aqui em cima. Não olha pra cá. Olha a cor aqui em cima, tá? Se eu tenho aqui, eu tô no vermelho, certo? Na cor vermelha. 0 de brilho, brilho aqui, tá? 0 de brilho, você vai focar só nesses 4 aqui, ó. 0 de brilho, RGB. 0 de tudo. 0, 0, 0, sem luz, preto. Se eu começo a subir, tá subindo o vermelho, ó. Então se eu tenho 100 pontos de pixels de vermelho aceso, então eu vou ter ele com essa quantidade de força. Se eu quiser que ele fique vivo, assim, bonito, bem forte, eu tenho que estourar no máximo, ó, 255, a força e a potência de todos esses pixels vermelhos. Se eu olhar isso aqui no microscópio, eu vou ter nesse ponto aqui só essas luzinhas vermelhas aqui acesas nessas fileiras aqui. As verdes e as azuis vão estar apagadas, tá? Se eu quiser, por exemplo, um amarelo, para eu acender, por exemplo, só as luzes de verde e de vermelho, agora se eu olhar no microscópio, olha só, 255, 255, o que eu tenho aqui? Um amarelo totalmente puro, tá? Aqui eu teria todas essas luzes de verde acesas no máximo, todas essas luzes de vermelho acesas no máximo, todas as luzes de azul apagadas, tá? Para eu ter amarelo, 255, 255 e azul tem o que? 0 pixel de azul aceso. Basicamente é isso, tá? E brilho aqui em 100%. Agora, isso aqui não foca por hora, tá? Isso aqui é outra coisa. Aqui a gente tem matiz e saturação. A matiz é o posicionamento que isso aqui está dentro de um círculo cromático. Já já eu vou chegar lá. E a saturação é literalmente a saturação dessa cor. Se ele é um vermelho bem vivo ou se ele é um vermelho mais desaturado. Se eu tirar a saturação total, eu chego no branco, tá? Então, CMYK, a gente vai partir para ele agora. Espero que o RGB tenha sido entendido. Resumindo, RGB se chama cor-luz. Por quê? Porque ele é formado de pontos de luz que são formados por esses pixels, tá? Então, basicamente, isso aqui é o RGB. Agora a gente tem CMYK. O que diabos é o CMYK? O CMYK é o seguinte, resumindo para você, tinta, tá? O CMYK é tinta. Lembra lá no cartucho da sua impressora? Você tinha lá o cartucho da sua impressora, bonitinho. Supor que isso aqui seja o cartuchinho da sua impressora, né? E aí você tinha aqui um desenho. Você tem, na verdade, né? A impressora não foi extinta no universo. Então você tem aqui um desenho com essas coresinhas aqui, né? O CMYK. E você tem um outro cartucho de tinta igual, só que ele é só um cartucho preto. Então a impressora quer imprimir colorido, você tinha esse cartucho aqui e um cartucho de tinta preta, tá? O CMYK é o quê? CMYK é C de ciano, M de magenta, Y de amarelo, tá? Yellow. E por fim a gente tem o K. O K seria de quê? Black, tá? Não confundir com azul. Para não ter essa confusão aqui de B com azul, tá? Para não ficar CMYB, não ficar confuso, porque a gente tem o azul no RGB, certo? Utilizou black, tá? O K para preto. Então a gente tem isso aqui, ó. Preto, ciano, magenta, amarelo, a gente tem o CMYK. E o CMYK é o que? Tinta. O que é que acontece quando você mistura? Lembra lá quando você era criança, você pegava aquele tanto de tinta guache bonita e falou, nossa, vou fazer um arco-íris. Você misturava tudo, dava um marrom horroroso, né? Uma cor de dor de barriga. O que é que acontece com aqui? Quando você mistura tintas, o que é que acontece? Você começa a revelar um tom de marrom muito aguado, muito feio, mais ou menos esse tom aqui. Porque você está misturando pigmentos, tá? E pigmentos não emanam luz. Se eles não emanam luz, se eles são pigmentos mesmo, são cores, tá? É alguma coisa fixa, você está somando uma cor densa em outra cor densa, você vai misturando isso, você vai chegando num marrom muito feio. Por que que existe o preto? Porque se você mistura só o ciano, o magenta e o amarelo em busca de uma pigmentação mais escura, o máximo que você vai conseguir é esse tom de marrom, tá? E aí, se você quer imprimir, por exemplo, uma tinta preta, você vai imprimir uma camiseta, por exemplo, para fazer uma estampa, e você precisa do preto, você não quer que saia esse marrom aguado, esse marrom estranho, você precisa desse complemento
da tinta preta para chegar num preto puro. Senão, você não tem preto, você vai ter só um marrom, porque a soma dessas aqui não consegue atingir um preto puro e sólido, tá? Você precisa dessa cor adicional, que é o cartucho de tinta preto, tá? Para fazer essa pigmentação de um preto puro, tá? Um preto sólido, bem fechado. Esse é o resumão do CMYK. Então, basicamente, você já vendo isso aqui a respeito do CMYK e do RGB, já ficou bem claro que se você vai fazer algum projeto, tá? Que seja com o foco principal para visualização numa tela, seja num tablet, num celular, tá? Num computador, numa televisão, para cinema, tudo que vai envolver tela, a gente vai fazer o quê? Vai trabalhar com RGB. E se seu foco, se a sua intenção final é trabalhar, por exemplo, com impressão, vai ser uma capa de um livro, tá? Vai ser um pôster, vai ser uma revista, vai ser um impresso aí de modo geral, a gente vai trabalhar com o CMYK antes de imprimir. Porém, essa composição, se a gente está trabalhando no computador, a gente vai trabalhar primeiro em RGB, tá? Basicamente tudo você vai trabalhar primeiro em RGB, você vai fazer pensado em RGB, e aí depois, antes de fazer a exportação, você vai fazer um teste convertendo isso aqui para CMYK, para ver o comportamento disso aqui final, e aí sim você vai mandar para impressão em CMYK, tá? Para não ter aí conflito de cores. Como assim conflito de cores? Mais um resumão aqui para você. Por exemplo, eu tenho aqui esse arco-íris, tá? Tá lindo, né? Tá bem bonito, porque ele tá no quê? Ele tá em luz, tá em modo RGB. Se eu for imprimir isso aqui no papel, a não ser que eu tenha tintas fluorescentes, tá muito específicos, ainda assim é quase impossível você chegar nesse resultado, dependendo da plataforma que você tá fazendo esse impresso, ele vai mudar as cores, ele vai perder, o vermelho vai ficar aguado, tá? Esse verde fluorescente vai perder o tom. Vou te provar isso aqui agora. Modo, tá? Vou aqui, ó, imagem, modo, tá em RGB, vou trocar para CMYK. Não vou, isso aqui ele pergunta se você quer mesclar as camadas, não vou mesclar, vou deixar separado. Ok, olha só, perdeu a cor, por quê? Porque não tem tinta, tá? Existe tinta fluorescente que chega nesse tom, mas no CMYK mesmo, a gente vai falar de Pantone já. No CMYK mesmo, ciano, magenta, amarelo e preto, que é a padrão, ele não consegue atingir aqueles tons. Então, por exemplo, às vezes você faz um logotipo que é um verde fluorescente, se você for imprimir esse logotipo num cartão, uma coisa assim, a não ser que você tenha uma tinta especial, alguma coisa relacionada, vamos estar falando de padrões, tá? Se você tem uma impressora ali num padrão CMYK normal, tá? Ela não vai conseguir reproduzir essa vida aqui desse verde, só ela não vai conseguir reproduzir essas cores com fidelidade, porque o CMYK não tem essa força, tá? Essa luminescência aqui, que já vem, né, do pixel de luz, para fazer isso aqui numa impressão. Então você tem que fazer pensando em cores assim mais coringas, tá? Em cores mais adaptáveis para tinta, quando você for trabalhar aí com materiais que vão ser impressos, tá? Então você sempre tem que estar lembrando que cores muito vivas, muito fluorescentes, principalmente tons de verde e ciano muito estourados, muito fortes, quando você imprimir ele não vai ter aquela vida muito ali exagerada, tá? Igual você tem na tela, por isso que fica mais aguado, então isso aí é normal. Você pode compensar isso como? Trabalhando com alguns ajustes, tá? Aqui tá em CMYK, tá? Você pode trabalhar com alguns ajustes, por exemplo, de matiz e saturação, adicionando, mudando um pouquinho a cor, tá? Adicionando um pouco mais de saturação, trabalhando com, por exemplo, com ajustes de Selective Color. Você pode vir nos seus, vamos supor que eu quero dar um pouco mais de vida nesses tons de magenta. Você pode tirar um pouco do preto do magenta, adicionar um pouco mais de vermelho, que ele vai ficar um pouco mais forte, ó. Adiciona mais tinta magenta nesse tom de magenta. Você pode tirar um pouco de amarelo, tá? Você pode vir nos seus tons, por exemplo, nos verdes. Eu quero ganhar um pouquinho mais de vida nesses verdes. Você pode adicionar um pouquinho de tinta ciano nos verdes, ó. Ele vai ficar um pouco mais fechado, tá? Isso aqui eu criei uma layer aqui de Selective Color, tá? E eu tô fazendo a alteração nos canais de cores individualmente. Você pode tirar o magenta dos verdes. Você pode tirar um pouco de amarelo, se você quiser que esse verde fique com a pigmentação mais ciano. Ou você pode adicionar mais amarelo para ele ficar um verde mais fechado, tá? Um verde mais vivo. Então é basicamente nesse caminho, tá? Você pode fazer algumas adaptações, ou o ideal é você trabalhar com escala de cores Pantone, tá? O que seria a escala de cores Pantone? Pantone é isso aqui, ó. Resumo bem didático, bem simples a respeito de Pantone. Imagine que você é um produtor, tá? Você tem um produto aí, que é uma embalagem de mel, e você precisa imprimir exatamente esse tom de amarelo aqui na sua embalagem. Aí você passa para gráfico seguinte. Ó, é um amarelo ouro, tá? É um amarelo ouro nesse tom aqui.
Aí a gráfica X vai fazer essa impressão. Por algum motivo, depois você precisa fazer essa impressão em outra gráfica ou até mesmo na mesma gráfica. O que acontece? O amarelo ouro dessa outra gráfica é esse tom de amarelo aqui. Você passa esse aqui e a hora que chega o seu produto, ele tá nesse amarelo aqui. Você falou, mas não bate, tá? Por quê? Porque precisa dessa escala Pantone que ela foi criada justamente pensando nisso, para você ter cores com nomes específicos e códigos específicos, tá? E existem cores que são até patenteadas e que você não tem direito de usar. Exemplo, essa paleta Pantone aqui, ela tem todas essas cores aqui disponíveis no catálogo, tá? E aí se você falar assim, olha, eu quero um vermelho rubi, tá? Eu quero um vermelho rubi desse tom aqui. O código, por exemplo, vai ser Pantone, né? PMS19... E aí tem mais alguns dígitos assim, é uma coisa mais ou menos assim. Então você tem esse vermelho aqui, se você tiver no Brasil, se você tiver no Japão, se você tiver no Vietnã, tá? E falar, olha, eu quero esse vermelho aqui, você vai ter esse vermelho, porque dentro dessa escala Pantone aqui, ele vai ter esse vermelho ali registrado. Eu tava falando de cores registradas, você tem, por exemplo, o vermelho Coca-Cola, ele é registrado, ele é patenteado, você não pode usar o vermelho específico que a Coca usa, tá? Então tem um código específico para ele, uma tinta específica que foi feita para aquilo. Então nesse caso, se você precisar de uma tinta específica para um verde mais fluorescente, ou um tom de magenta, um rosa fluorescente muito vivo, você vai ter que comprar uma cor, tá? E adicionar esse tom de cores lá na hora que você for fazer a impressão. Tem a tinta específica, você compra a lata, tá? E aí passa para determinadas gráficas, já tem, enfim, isso aí é assunto para gráfica, tá? É coisa mais gráfica mesmo. Então você vai ter essa tinta específica ali disponível para você, esse tom de vermelho mais fluorescente, tá? Então isso aí vai funcionar dessa forma. Então, resumão da escala Pantone foi uma escala criada por uma empresa, tá? Onde você tem paletas de cores com códigos definidos, latas, né, de tinta específico para aquilo, para você fazer a impressão, independente do lugar do mundo que você tiver. Você fala assim, olha, eu quero verde esmeralda. Você fala, por exemplo, eu quero verde esmeralda de código tal, que é o que vai na minha embalagem do produto X. Aí vai ser esse verde específico do código. Então é para isso que funciona a escala Pantone, e essas são as diferenças de CMYK e RGB. Curiosidades de CMYK e RGB que eu deixei aqui. Provavelmente você observou isso aqui, ó. Você observou que a gente tem, vou fazer na cor branca para não confundir. Quando a gente tem, por exemplo, esse vermelho mais esse azul, a gente chega no quê? Magenta, tá? Quando a gente tem esse verde e esse azul, a gente chega no ciano. E quando a gente tem esse vermelho e esse verde, a gente chega no amarelo, tá? Então aqui, nessas combinações de... Mas isso aqui é mais uma curiosidade, tá? Você não precisa focar nisso aqui, é só uma curiosidade adicional. Quando você tem essas combinações de cores aqui, você chega nessas cores intermediárias aqui, que são o CMYK, e o contrário também acontece. Olha aqui o RGB, tá? Isso aqui é uma curiosidade. Isso aqui tem relação ao círculo cromático, que é legal você entender. Eu vou passar aqui por alto a respeito do círculo cromático e vou te falar a respeito de cores, tá? De uma forma mais rápida e mais objetiva, só para você ter uma noção aí melhor, e te mostrar as cores erradas dentro de um círculo cromático que eu vejo muito sendo compartilhado por aí, tá? Então aqui é o seguinte, basicamente esse aqui é o círculo cromático, tá? É o círculo cromático correto, tá? Por que eu falo que é o correto? Já eu vou mostrar o errado e eu vou provar por que ele tá errado. Onde a gente tem, dentro de um aspecto de cores, quando a gente abre esse menu aqui, ó, a gente tem aqui matiz. Matiz é a cor, tá? É a cor que tá apresentando. Então aqui na matiz eu tenho 0 graus, aí eu vou descendo, ó, e eu vou tendo aqui até voltar para o zero de novo. Eu tenho aqui, ó, 359, 360 graus, porque esse aqui é um círculo, tá? Imagina um raio de sol, você tem um raio de sol lindo, maravilhoso, branquinho, né? Você tem um raio de sol aqui, e aí você pega esse raio de sol e observa esse raio de sol numa forma circular. Nessa forma circular, se você fragmentar ele, quebrar ele em várias partes, ele vai ter esse formato aqui com todas essas cores. E aqui, para ficar dentro das frequências de cores aqui, a frequência de cor aqui mais extensa, né, que foi dado o grau 0 para essa frequência de cores, existem termos mais técnicos, mais elaborados, estou falando de uma forma mais simples, de uma forma mais coerente e não confusa, tá? Para não ficar confuso, para qualquer pessoa entender, tá? Isso aqui para ficar mais tranquilo. Então, assim, para um especialista nisso, eu posso estar sendo um pouco simplista demais nos termos, tá? Mas a ideia é para qualquer pessoa entender. Isso aqui não é para um cientista das cores, tá? Isso aqui é para ficar simples. Então, aqui dentro da frequência das cores, a gente tem a primeira cor aqui, que seria esse tom de vermelho, e aí a gente vai quebrando essas cores aqui, girando no círculo cromático, a gente vai tendo, ó, 0 graus, ó,
40, 60, 100, ó, 270, 180, tá? 300 até dar no 360 de novo, que aí a hora que a gente gira do 0 ao 360, a gente bate no mesmo vermelho do 0 graus, quando a gente dá a volta em 360 graus nesse círculo. Então isso aqui é o nosso espectro aqui de luz, tá? E aí, observando nesse espectro de luz aqui, a gente tem as cores complementares, né? A gente tem as cores complementares e a gente tem as cores análogas, que as cores complementares são cores que se opõem. Por exemplo, se você observar aqui no círculo cromático, a gente tem esse tom de vermelho aqui, ele vai estar exatamente oposto ao quê? A esse tom de ciano aqui embaixo. Da mesma forma, a gente tem esse tom de azul aqui, ele vai estar exatamente oposto a esse tom de amarelo aqui. Também da mesma forma, a gente tem esse verde e ele vai estar oposto a esse tom de magenta aqui. Por quê? Porque assim é formado o círculo, tá? O círculo de cores. Quando a gente fragmenta o raio de sol, a gente olha no arco-íris, as cores são compostas dessa forma. Então a gente tem vermelho aqui, oposto dele, ciano. Tem o rosa aqui, oposto dele, verde. A gente tem o rosa seria o magenta, tá? A gente tem um amarelo aqui, e oposto do amarelo, esse tom de azul, tá? Azul é esse tom mais fechado, ciano é esse tom aqui entre o azul e o verde, tá? É uma cor mesmo, a gente tem o ciano aqui, é um azul claro, um pouco esverdeado. Então, basicamente, é isso aqui. A gente tem essas cores complementares, que são cores que se opõem. Se você quiser combinar cores, isso aqui funciona muito bem. Por exemplo, Banco do Brasil, a gente tem amarelo e azul. Caixa Econômica Federal, a gente tem laranja e esse tom de azul aqui. Coringa do Batman, quer dar um contraste. A gente tem esse tom de magenta e a gente tem esse tom de verde. O Barney também funciona, tá? Então é mais ou menos nesse caminho. E cores análogas são o quê? São cores próximas. Por exemplo, cor análoga desse tom de verde. A gente tem... Deletei ali que eu tava fazendo bagunça já. Cores análogas desse tom de verde aqui. O que a gente tem? A gente tem esses tons aqui, ó. Esses tons próximos, tá? Então, se você quiser fazer uma combinação de cores, uma paleta de cores que seja tons similares, você vai trabalhar com esses tons. Tons similares, se quer fazer, por exemplo, um ambiente mais noturno, mais fechado, com tons mais próximos e uma cor contrastante. Você vai trabalhar com todo o seu ambiente mais ou menos nesses tons de azul, mais fechado e púrpura, e você quer chamar a atenção em determinado elemento que está no fundo, tá? Ou na roupa do personagem, para dar um contraste. Então você vai trabalhar com esses tons e o personagem, se você quiser destacar ele bastante, você joga nesses tons aqui, ó, complementares a essas cores análogas, tá? Principalmente se a cor predominante for esse tom aqui de púrpura, tá? Esse azul, você vai jogar um amarelo, um verde em determinado elemento para fazer um destaque ali maior, tá? Exemplo, vou só usar dois exemplos simples aqui. A gente tem cores complementares aqui, tá? Azul e laranja, tá? Representando esses dois lados. Basicamente, quase todo pôster de filme, tudo você vai ver cores complementares quando quer representar uma dualidade, tá? Olha só, Scorpio Sub-Zero, dualidade, o azul e o laranja, cores o que? Complementares, tá? Ó, azul e laranja aqui, ó. E esses dois tons aqui, tá? Sempre nesse sentido aqui. Então é só uma dica rápida aí que você pode trabalhar também. Agora mostrando o círculo cromático errado, porque talvez você vai utilizar isso aqui para fazer algum estudo de cor complementar e cor análoga. Se você joga no Google, muitas vezes você pode encontrar, vou deixar aqui o certo aqui do lado, você pode encontrar essa aberração aqui, ó, que eu vejo sendo compartilhado direto. Vai encontrar isso aqui. O que tem de errado nisso aqui? Tem tudo errado nisso aqui, tá? Ele está completamente deslocado. Então, a maioria dos círculos cromáticos, se você encontrar, você vai ver assim. Como que eu sei que ele está errado? Bem simples. A cor complementar do vermelho é o ciano. E a cor complementar do tom de púrpura é esse tom de verde aqui. E desse outro tom de verde aqui, verde normalmente vai ser magenta, tá? A cor complementar do verde é o magenta. A prova estava lá naqueles círculos que eu havia mostrado. E a cor complementar do vermelho é o ciano. O que a gente tem aqui? Verde fazendo cor complementar com vermelho. Isso não existe, tá? Esse círculo cromático aqui, ele está completamente deslocado. Então, se você vê um círculo cromático, às vezes você vai pegar para fazer um estudo, você quer saber exatamente a cor complementar ou cores, para você fazer combinações, né? Ou no geral, cor complementar. Você quer saber exatamente a cor complementar desse vermelho, às vezes você pega esse círculo cromático para fazer estudo. Se você vê um tom de vermelho fazendo cor complementar com verde, já deleta esse círculo cromático aqui e procura outro, tá? Você sempre vai focar se o vermelho faz cor complementar com ciano. Vermelho é ciano, não é verde não, tá? É ciano. Esse aqui tá deslocado. Prova disso, pra gente fechar o vídeo. Lembra aqui que eu mostrei esse raio aqui, esse círculo cromático? Então vamos lá. 0 graus dentro de uma circunferência. A gente tem uma circunferência, né?
Vou fazer minha circunferência aqui, botão direito, stroke, vou deixar 30 pixels aqui. Beleza, tem essa circunferência. Aqui em 0 graus, olha aqui o grau, 0 graus, a gente vai ter o quê? Vermelho. 0 graus. Em 90 graus, a gente vai ter o quê? Verde. 0, 30, né? 90, 0, 30, 60, 90. Aqui, 90 mais 90, 180. Em 180 graus, a gente tem o quê? Ciano, tá? 180 mais 90, 270. A gente vai ter o quê? Esse tom de púrpura aqui mais pro magenta. E agora a combinação, por exemplo, olha só, desse vermelho, observa aqui, esse vermelho com esse verde, a gente tem o quê? Amarelo. A combinação desse verde aqui com esse tom de ciano, a gente vai ter esse tom esverdeado aqui mais fechado, tá? A combinação desse tom de ciano aqui com esse tom de magenta, a gente vai ter o quê? Azul. E a combinação desse tom de magenta aqui com esse tom de vermelho que fecha o grau, a gente vai ter o quê? Um magenta aqui mais puro, tá? Então isso aqui são as cores complementares aqui de forma correta, tá? Então aqui a gente tem o magenta puro, aqui a gente tem o ciano puro, aqui a gente tem o amarelo puro e aqui a gente tem o RGB, tá? Então vai funcionar dessa forma. Então dessa maneira aqui, eu te provei aqui 2, 3 vezes, tá? Que aquele círculo cromático, aquela aberração lá que eu vejo muito sendo compartilhado e até já vi professores ensinando daquela forma, ele tá errado, tá? A cor complementar do vermelho é o ciano, tá? Não é verde, não. Então, basicamente é isso. Eu espero que tenha sido útil, eu agradeço demais. Se você tiver gostado, se você tiver aprendido alguma coisa nova nesse vídeo aqui, não esquece de deixar o joinha, tá? Deixa aí um valeu demais para apoiar o canal. E se inscreve também, se não for inscrito. Esse vídeo aqui é longo, tá? Dá muito trabalho para fazer. Você sabe que isso aqui tem informação aqui de qualidade. E eu também vou recomendar para você esses livros aqui. Primeiro, principal, vou recomendar esse livro aqui, A Cor no Processo Criativo, tá? Vou fazer a recomendação também desse livro, Psicologia das Cores. O link de todos está na descrição. Clica aí, já joga no carrinho que vale a pena e já faz a compra, tá? E para me dar um suporte, para me apoiar, compra pelo meu link também, que eu tô disponibilizando aí para você. Então, esses livros aqui, você vai entender mais a respeito de cores. Tem esse livro aqui também, que é ótimo. E por fim, esse último livro aqui. Um dos melhores que eu acredito é esse aqui, tá? Esse aqui foi um dos que eu mais gostei. Mas assim, todos eles são válidos. Tem mais livros também. Eu tô recomendando alguns, assim, que esses 4 aqui que eu lembrei aqui de cabeça. Então, eu espero que tenha sido útil. Eu agradeço demais. Interessado nesse meu aluno e dominar o Photoshop completo, pegar muitas dicas de composição, design, pintura digital, ilustração, tá? Os links dos meus cursos estão aí na descrição. Valeu demais. Brigadão, sucesso. Não esquece de deixar o joinha, tá? Eu sei que você gostou desse vídeo. Se você chegou até aqui, tenho certeza que você aprendeu alguma coisa nova. Então valeu demais.